17, nós vamos ler versículo 45, 46 e 47. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá por glória toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na vossa mão. Feche os olhos. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Grato sou a Ti, Senhor, por esclarecer o ambiente. Deus, eu creio, Senhor, que o Senhor tem algo especial para as nossas vidas. Senhor, cada um dos Teus filhos que aqui estão tem enfrentado dificuldades, suas crises, seus desafios diários, meu Pai. Mas eu creio que nesta noite o Senhor nos dará ferramentas, meu Senhor. Senhor, que nessa noite, enquanto eu prego, faça-se a tua vontade. Meu Deus, usa a minha vida, usa os meus lábios para trazer ao coração da tua igreja aquilo que está no teu coração. É um texto muito conhecido, porém um texto muito rico, que nos ensina muitas coisas. Por que é um texto muito rico e nos ensina muitas coisas? Porque é um texto que fala de um desafio. E o tema da campanha é vencendo desafios. E Davi, desde a sua mocidade, Davi, ele enfrentava desafios. Umas situações bem complicadas Davi enfrentava antes de chegar ao gigante. Davi, desde a sua mocidade, desde o seu nascimento, Davi já enfrentava desafios pequenos, mas foram desafios que foram o suficiente para prepará-lo, porque, entenda uma coisa, os pequenos desafios são desafios que nos preparam para coisas grandes. Tem pessoas que estão desistindo nos pequenos desafios, tem muitos que já pararam nos pequenos desafios. Talvez o que você está passando agora é um desafio pequeno, é algo que você está quase parando, mas eu quero dizer para você que esse desafio que está diante de você é apenas um preparo de Deus, porque Ele tem algo especial para você. Estou sentindo a presença de Deus. Aleluia, não vou dar lugar agora, não. Eu vou pregar, irmão, estou sentindo a presença de Deus. Aleluia. Porque Davi, ainda sendo jovem, pastoreava as ovelhas, e pastorear as ovelhas foi um aprendizado muito grande, porque pastoreando as ovelhas ele tinha que levantar cedo. Ele ficava dias fora de casa, ele ficava dias isolado, e ele mesmo conta para Saul, quando ele está com o gigante Golias. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque você conhece a história, mas escute, quando ele chega diante de Golias, de Saul, ele diz: olha, o teu servo pastoreava, cuidava
dominado pelos espíritos, porque Deus mandou que viesse aqui, e ele já disse: ainda falta o menor. O menor estava pastoreando, cuidando das ovelhas. O desafio primário foi pastorear as ovelhas. O segundo desafio primário de Davi, eu chamo de desafio interno, é a família. Era lidar com a família, era lidar com o desprezo dos irmãos. Lembra 1 Samuel capítulo 16, quando Deus fala para Samuel: vai até a casa de Jessé, porque eu me cansei de Saul. E Deus ainda fala para Samuel: até quando você vai ter dor de Saul, se eu já o rejeitei? Vai lá na casa de Jessé, porque lá eu tenho problema de um rei. E aí, quando ele chega na casa de Jessé, passam-se os 7 filhos de Jessé. E Davi, o segundo desafio de Davi era o desafio interno. É por isso que quando eu li esse texto, estava meditando nesse texto, 1 Samuel capítulo 16, versículo 3, porque está a expressão ali: então Samuel tomou o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. Por quê? Porque o segundo desafio primário de Davi era a família, era o ambiente que ele dormia, que ele estava, porque olhava para ele e dizia: você é apenas um pastorzinho, você é apenas alguém que vai morrer no pasto cuidando das ovelhas. Só que Deus é diferente. Ele olha no céu e diz: não, esse Davi pode estar no pasto, pode estar fazendo tudo, mas quando ele pega a arma, ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus. E o desafio interno é a família. E Deus leva o profeta e diz que ele terá. Agora, pense comigo aqui, pense comigo na cena. Quando se passou o primeiro mais velho, que era da guerra, o segundo que era da guerra, o terceiro, os 3 mais velhos que eram de guerra, estavam na batalha diante de Golias. Eles eram da guerra. Quando eles observam aquilo e falam: mas como está Davi? Imagina, vou tentar ajoelhar aqui. Está Davi de joelho e os irmãos em volta. Está Samuel descendo aquele azeite sobre a cabeça de Davi. E diz a Bíblia que naquele dia em diante o Espírito se apoderou de Davi. Agora preste atenção aqui, porque o desafio primário era a família. Agora eu costumo fazer umas perguntas ao texto, orando ao Senhor. Por que Deus não mandou que Samuel ungisse no pasto? Por que Deus não mandou que Samuel ungisse no campo? Talvez Deus poderia dizer: Samuel, vai lá no campo, vai lá no pasto e unge e derrama azeite sobre Davi. Por quê? Foi em casa, porque a família primeiramente tinha que testemunhar. Eles tinham que assistir a unção sendo derramada sobre Davi. Eles tinham que assistir Davi sendo separado naquele exato momento por Deus. Aleluia. Estava tudo iniciando na vida de Davi. Era tudo novo e no início tudo é mais difícil, mais complicado. Irmãos, porque no início é tudo mais difícil você começar, você iniciar. São inúmeros desafios, são inúmeras situações que aparecem, são inúmeras crises que ela vem. Mas escute uma coisa: Davi estava iniciando ali o seu ministério. Só que Davi, ele era diferenciado e ele chamava a atenção até de pessoas próximas a Saul. O texto diz isso, 1 Samuel capítulo 16, versículo 18. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto ao filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa e é valente, vigoroso, e homem de guerra, e prudente em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. Agora escute aqui uma coisa:
gerado de um adultério. Há quem diga, pela exposição dele no Salmo 55, versículo 15, 51, versículo 5, ele diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Há quem diga que foi um fruto do adultério, e por isso ele era ridicularizado pelos irmãos. Nesse início de mensagem aqui, existem 4 coisas que eu aprendo com a vida de Davi. Primeiro, os desafios serão constantes. Os desafios, alguém citou aqui sobre as aflições. Os desafios serão constantes, não adianta. Você pode vencer o hoje, vai vir outra manhã. Você pode vencer o hoje, vai vir na outra manhã. Só que aquele que você venceu hoje ficou para trás. E aquele que vai vir, ele que você vai enfrentá-lo com mais maturidade. Então, o que eu aprendo? Os desafios serão constantes. Segundo, no início enfrentamos desafios que ninguém vê. Terceiro, antes de nos levantar fora, Deus primeiro nos levanta dentro de nossa casa. Antes de nos expor lá fora, para que nos vejam, para que vejam Deus na nossa vida, primeiro Deus vai levantar você na sua casa, dentro do seu ambiente familiar. Eu me lembro um dia que eu estava na minha casa orando, lá na minha cidade, não sei se tem alguém que conhece, Campos Goitacazes, São Francisco da Mapana, Gargaúdo, está bem longe. Eu estava na minha casa orando e Deus falou comigo: eu te levanto como sacerdote da família. Glória a Deus, aleluia. E eu era o tipo de pessoa que muitos olhavam e diziam: não vai dar certo. Mas Deus levantou, porque primeiramente Ele levanta dentro, para depois levantar fora. Quarto, desafios pequenos e vencidos nos levam a pequenas responsabilidades. Por quê? Porque Davi estava devagarinho, vencendo, devagarzinho vencendo os desafios. E quando ele vem devagarinho ia, a Bíblia diz que, como eu já citei esse texto, olharam para ele e levaram ele para a casa de Saul. Porque os desafios pequenos começam a ser vencidos, ele dá pequena responsabilidade. Aí acontece aquilo que muitas das vezes é o seguinte: eu já vi casos de pastor por uma obreira nova, de pastor por alguém a prova, e aquela pessoa não suportar o processo, porque está no processo de preparo. É um desafio, não é nem por isso, é um tempo de preparo. E aquela pessoa começa a reclamar, a murmurar: eu não quero mais ir para a igreja, tu está perdendo a bênção, aguenta firme, segura a onda, porque Deus tem responsabilidade para você. E aí ele vai para a casa de Saul para tocar harpa, porque Saul agora está tripulado. E quando Davi vai tocar a harpa, ele toca a harpa, o espírito maligno vai embora. Davi foi um homem de desafios. Um homem de desafios. O maior desafio talvez da sua vida foi o gigante. Agora o que me chama a atenção nesse texto de 1 Samuel capítulo 17 é que Deus não mandou Davi lutar contra aquele gigante. Deus não mandou Davi lutar contra aquele gigante. E eu quero citar aqui rapidamente princípios para vencer desafios. Alguns princípios que nós precisamos ter para vencer desafios. O primeiro princípio para você vencer desafios, eu quero muito forte, isso me deu isso hoje à tarde. Não perca o foco de sua responsabilidade. Se você quer vencer desafios, não perca o foco de sua responsabilidade. Diga para quem está ao seu lado: não perca o foco de sua responsabilidade.
grande. Quer vencer desafios? Seja responsável. Seja responsável por aquilo que lhe foi entregue, mas isso aqui é tão pequenininho. Então você não está preparado para. Escute, não está preparado para sentar no trono, irmão. Se tu não guardar a ovelha, se tu não ficar no passo, sendo fiel, tu não está preparado para coisas grandes. Porque primeiro tu é aprovado nas pequenas. Oh glória! Segundo princípio para vencer o desafio, isso aqui é muito forte. Não seja um portador de notícias ruins. Se pode mudar para notícias boas. Diga, não seja um portador de notícias ruins. Se pode mudar para notícias boas. Segura isso aí. Segura isso, eu vou ler o texto aqui. Porque tem gente que eu vou falar, pastor. Oh, meu Deus, aleluia. Eu vou falar. Tem gente que passou uma situação difícil. E aí, o irmão chega no meio do pastor, uma situação difícil. Aí o que eu faço? Eu saio daqui e vou levando e o pastor está na prova, está passando por isso. Irmão, se tu pode mudar, ajudando, estende a mão, não seja um portador de notícias. Escute, Deus está falando aqui, eu pego a Bíblia. Versículo 12, no capítulo 17, versículo 12, olha o que diz o texto da Bíblia. E Davi era filho de um homem frateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, era esse homem já velho. Diga velho. Diga velho. Que adiantado em idade entre os irmãos. Versículo 13. Foram esses 3 filhos mais velhos de Jessé, e seguiram a Saul a guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos, que se foram à guerra, e era o primogênito, e o segundo é Abinadab, e o terceiro Samar. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Versículo 17. Ele disse que esse era Davi, seu filho. Toma, peço-te para teus irmãos um efa desse grão tostado, esses 10 pães, e corre e leva-los ao arraial dos teus irmãos. Agora olha o versículo 18. Porém, esses 10 queijos de leite levam ao capitão de vinho, e visitarás a teus irmãos, a ver se vão bem, e tomarás o seu penhor. Em algumas versões, versículo 18 diz assim: veja se seus irmãos estão bem, e me tragam notícias. Não, você não entendeu. Veja se seus irmãos estão bem, e me tragam notícias. Só que tem algo aqui, meio que parece contraditório, porque quando Davi chega no arraial, ele vê um negócio pegando fogo. E ele pergunta por seus irmãos. E quando ele vê os irmãos, aí ele pensa, lembra que eu disse que irmão doutor está arrepiado aqui. Lembra quando Davi disse, quando o texto diz que Jessé já era um homem adiantado em idade, já era um homem velho. E eu perguntei, por que está dizendo que ele já era um homem velho? De idade, um adiantado em idade. Quando ele chega lá, ele vê os irmãos naquela situação. Ele fala, não, meu Deus, eu vou voltar para lá com ele e falar para papai que os 3 filhos mais velhos deles estão correndo perigo e vai passar, vai para morrer. Não, eu vou mudar essa história. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, levanta sua mão aí. Glória a Deus. Aleluia, quem vai mudar a história?
a história para notícias boas. Terceiro princípio, esteja atento aos acontecimentos. Você precisa estar atento ao que está acontecendo à sua volta, porque Davi estava atento quando ele chegou. Observe, quando ele chega na arraial, Saul com medo, os irmãos com medo, Davi estava atento, ouvindo tudo, ligado em tudo. Davi já foi falado pela pastora. Você não pode ficar desligado, porque crente desligado ele perde batalha. Crente que não está atento ao que está acontecendo, ele é levado por vento de doutrina. Mas Davi não, Davi ele mostra que em meio aos desafios você precisa estar atento ao que está acontecendo. Glória a Deus. O versículo 23, estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Davi estava atento. Davi estava atento. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem fugindo diante dele, e temiam grandemente, e diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então Davi falou aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse circunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? Davi estava atento ao que estava acontecendo. Você não pode ficar desligado aos acontecimentos. Quarto princípio, vamos lá, para você vencer desafios: não dê ouvidos a palavras negativas. Escute isso, não dê ouvidos a palavras negativas. Eu me lembro, pastor, que quando eu comecei a pregar ainda jovenzinho, bem novo, eu me lembro que uma pessoa falou assim para mim, lá na minha cidade: isso aí é Coca-Cola, isso aí é pressão, não vai chegar a lugar nenhum, não vai chegar a lugar nenhum. Não dê ouvidos a palavra negativa. Creia no Deus que você serve, porque as palavras negativas, elas farão você perder desafios. Ele disse: não, estão olhando para você e dizendo: não vai conseguir. Quem é você para estar aqui? Quem é você para fazer isso? Aleluia. E você pode dizer com autoridade: eu sou filho do Deus que comanda o exército vivo de Israel. Porque os irmãos tentaram inibir Davi. Olha o que eles disseram. Isso aqui é muito forte. Versículo 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. Olha o que ele disse para Davi: por que descesse aqui? Aí ele toca nas ovelhinhas de Davi. Por que deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Volta para lá, que é o teu lugar. Volta para lá, que é o teu lugar. Você não tem que estar aqui, que é para macho, que é para homem. Aí eu imagino Davi: se aqui é para macho e para homem, o que vocês estão fazendo escondido lá dentro? O que vocês estão fazendo atuado lá dentro? Aí diz: eu bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descesse para mim na peleja. Então disse Davi: o que fizeram agora? Porventura, uma razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Não dê ouvidos a palavras negativas. Aleluia, continue caminhando e de direção. Aleluia, não dê ouvidos. Se você tem um sonho, tem um projeto, tem algo que Deus tem colocado no teu coração, não pare, não dê ouvidos a palavras negativas. Quinto princípio para vencer desafios: atitude. Você precisa ter atitude. Porque não adianta você pegar o braço cruzado esperando a banda passar.
E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, porque o teu servo irá. Glória, o teu servo irá e vai pelejar. Tome atitude nesta noite. Aleluia. Não dê ouvidos a palavras negativas. O que você quer em Deus? Agora eu quero falar aqui. O que é que você quer em Deus? Onde você quer chegar? Que desafio você está enfrentando? Você está sendo engolido por ele porque você não toma atitude, porque você não se levanta, porque você não se dispõe a pelejar. Fala: pastor, o teu servo irá. Pastor, estou junto contigo e vamos pelejar junto com o Senhor. Vamos lá. Vocês estão terminando o sexto princípio para vencer desafios. Lembre-se das vitórias. Aleluia. Por quê? Porque quando Davi foi até Saul, Saul disse: você é franzino. Você não tem idade de sair dentro da sua mocidade que luta. Aí imagina que Davi disse: meu rei, o senhor não sabe de nada, meu rei. O senhor não sabe de nada, meu rei. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão. Das garras do leão. Eu quero nesse texto, versículo 36, capítulo 17, verso 36. Assim, vamos ler o versículo 35, 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vindo o leão ou urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barca e o feria e o matava. Assim feria o teu servo leão como urso, assim será esse circuncido filisteu como um deles, quando afrontou os exércitos vivos. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Aleluia. Traga à memória os livramentos que Deus já te deu, porque Ele vai te dar livramento nessa peleja. Ele vai te dar livramento nessa batalha. Ele vai te dar livramento diante desse desafio. Sétimo princípio: seja você mesmo diante das batalhas. Não queira usar a armadura de outras pessoas. A armadura do pastor não cabe em você. A armadura do pastor presidente não cabe em você. A armadura do pastor vice-presidente não cabe em você. Use a armadura espiritual que Deus te deu. Por quê? Quando Davi estava indo para a peleja, Saul disse: meu filho, vem cá, entra aqui, veste minha roupa de guerra. Irmão, Davi nem se movimentava para aquilo. Por quê? Porque Davi precisava ser ele mesmo. E Deus precisava mostrar para Saul e para Davi que ele ainda era o Deus de Israel. E usava Davi sem armadura, sem nada, armadura física, porque havia a armadura de Efésios 6:10. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Seja você mesmo. Oitavo princípio: não se intimide pelo gigante. Diga: não se intimide. Não se intimide. Mais forte: não se intimide. Não se intimide. Pelo gigante. Pelo Porque gigante. vai chegar um momento que o desafio que está diante de você vai tentar te intimidar. Vai gritar, vai rosnar, vai falar: rapaz, esse gigante olhou para Davi, eu vou estraçalhar, ele é quase 3 metros de altura, irmão. Só a armadura dele é quase 50 quilos. Só a lança que ele segurava, a ponta da lança, eram quase 7 quilos. Imagina ele jogando aquele irmão. Que coragem! Isso aqui é para crente corajoso, irmão. Eu vou dizer uma coisa: crente tímido, crente covarde, crente medroso não consegue vencer, não consegue viver. Não, mas hoje Deus está te dando coragem, está dizendo: esforça-te e tem de bom ânimo, se levanta, porque eu estarei com você. Aleluia. Não se intimide.
intimidade aí com o gigante. Você não pode se intimidade aí com o gigante. Você está tímido, com medo por quê? Aleluia, tem um Deus poderoso que te guarda. Aleluias. Basta apenas você andar na linha, andar direito, corretamente. Primeiro que eu subi um monte, fiz uma campanha no monte. E quando eu desci no monte, eu entrei em uma casa que eu fui fazer alguma coisa com a família. E quando eu cheguei naquela casa, uma criança deitada e começou a gritar. Uma criancinha gritar, eu não me gritando, não entendi nada. Eu tive que sair da casa que eu estava. E aí, depois eu perguntei o parente daquela criança e falei, o que aconteceu naquele dia? Rapaz, a criança ficou assustada, porque quando você entrou, ela viu um homem gigante atrás de você. E aonde você viu um homem atrás. Glória a E ela Deus. viu aquilo, começou a vir, porque ela ficava apavorada, olhando para lá e para cá assim. Eu quero dizer para você que tem um homem gigante atrás de você. Aleluias. Tem um homem gigante na sua retaguarda. O anjo do Senhor aqui. Glória a Deus. Que o teme e os livra. Aleluias. Não se intimide. Por último princípio, confie somente em Deus. Aleluia. Diga, confie. Confie somente em Deus. Aleluia. Capítulo 17, versículo 46. Olha o que Davi, irmãos, escute essas palavras que Davi libera no mundo espiritual. Eu estou sentindo tanta liberdade aqui, pastor. Aleluias. Tanta liberdade para pregar. Aleluias. As palavras de Davi para ela têm poder. Eu Aleluia. poderia ter um 10º princípio aqui, mas a gente já está acabando o tempo. 10º princípio, palavra liberada. Aleluias. Você libera. Quando você diz, eu sou vitorioso. Eu vou Aleluias. Eu vou romper. Aleluias. Eu vou romper. Queira Satanás ou não, eu vou romper. Aleluias. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória
parar, você não chegou aqui para parar. O gigante não vai te parar. O gigante não vai te parar. Ele não vai te parar. Porque junto com você está o Senhor dos Exércitos, crente. Toma posse nessa noite da sua vitória. Toma posse, crente. Porque os desafios serão vencidos. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Quem acredita nessa palavra, quem recebe essa palavra, diga assim, eu recebo. Aclama ele mais uma vez. Glória. Com esta palavra, irmão. Aleluia. Nós podemos, como pôde o profeta que caminhou 40 dias, Elias, com o pão que ele comeu e com a água que ele bebeu. Aleluia. Nessa palavra, Glória a nós Deus. vamos chegar a Canaã. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Irmão, pelo que eu estou vendo, todo mundo é evangélico. Sim, Amém. Deus. Palavra para crente. Só sai daqui, irmão, de olho de fora, você não acredita na palavra. Aleluia. Senta um minutinho, por favor, gente. Obrigado. Quantos querem que o pastor Renato volte aqui? E eu acho que quero